Sejam todos bem-vindos ao 99 Não É 100 Podcast. Essa é a nossa estreia e não tinha como a gente estrear de forma diferente. Esse podcast foi criado justamente para contar testemunhos e alcançar a vida de muitas pessoas através de relatos de cristãos, de pessoas anônimas, outras conhecidas. Então, a nossa ideia é abençoar a vida de outras pessoas por intermédio do testemunho, do relato. Pra gente começar, eu quero falar dessa linda camiseta aqui. Eu postei recentemente nas redes sociais, tá todo mundo falando, tá uma briga. Todo mundo quer a camiseta do 99 Não É 100. Se você quer, nós temos outras cores, outros tamanhos. É só me pedir, só encomendar que a gente leva até você. A gente entrega em outros locais também, se precisar. A gente manda por correio. Quem quiser vai conseguir. Quanto é que custa a camiseta? 99. Não 100. Esse é o preço da camiseta. Eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir fazer R$99, porque a inflação está crescendo bastante. Então, enquanto der, a gente vai usar o mesmo nome do podcast para o preço da camiseta. Segunda coisa que eu quero dizer hoje é que nós temos alguns apoiadores e eu quero falar sobre eles. Primeiro apoiador, Mini Brand, agência de marketing. Pessoal, é o seguinte, se você é empresário, se você tem uma loja, um comércio, se você é autônomo, presta serviço, você precisa ser visto pelos seus clientes. Não só ser visto, você precisa ser visto com qualidade. Então, se você tem esse desejo de transmitir qualidade, confiança através das redes sociais, de vídeos, de imagem, é com essa agência de marketing que você deve falar. Você deve procurar esse pessoal porque eles são profissionais. Você precisa de edição de vídeo com um profissional, equipamento de qualidade, ideias modernas, inovadoras. Esse pessoal é qualificado para transformar a imagem do seu comércio, da sua empresa, para comunicar com seus clientes. Veja bem, as empresas que se posicionam muito bem na internet, nas redes sociais, consegue alcançar um número grande de clientes. Então, nesse momento, você está insatisfeito com quanto você vende, você tem o desejo de vender mais, você quer mais pessoas frequentando o seu comércio, querem mais pessoas ouvindo a respeito dos seus serviços, Mini Branding, agência de marketing. É com esse pessoal que você vai falar. O segundo apoiador, Skur Store Moda Masculina. Eu estou aqui com uma camiseta. Esse pessoal aqui faz roupa para homens, moda masculina, gente, sensacional. Do casual ao social. Se você vai na sorveteria, no shopping ou no casamento, na igreja, em qualquer lugar, você, homem, vai vestir uma linda camiseta. Lá no site deles, nós vamos colocar o QR Code aí, da Skur Moda Masculina. Você vai conseguir acessar o catálogo. São diversas roupas que você pode adquirir, tudo com qualidade, beleza e sofisticação. Quer ficar bonitão? Skur Store Moda Masculina. Lembrando que se você utilizar um cupom exclusivo SKUR15, você vai ter 15% de desconto. Gente, como é que consegue conciliar qualidade, beleza e bom preço? Só aqui na Skur Moda Masculina Skur Store. Lembrando que, olha só que legal, o pessoal da Skur mandou um presente para o nosso convidado. Então, tá aqui o presente, eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, mas já vou entregar o presente para ele aqui. Obrigado, agradeço. Hoje nós não poderíamos começar diferente. Nosso primeiro convidado é o João Pedro. Ele esteve recentemente em nossa igreja, trouxe uma palavra sensacional, bem tocante, a respeito Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7, que conta a história da ovelha perdida. E aí, a partir do ponto de vista dele, ele fez a pergunta: será que essa ovelha não era surda? Será que ela não se perdeu por ser surda e não ouviu o comando do pastor? Então, a partir disso, todo o pessoal que presenciou, né, o João pregando, a gente foi tocado profundamente e a gente já tinha a ideia de começar um podcast e a gente batizou o podcast de 99 Não É 100 justamente
pela palavra que o João trouxe. Então, só esclarecendo para vocês. Hoje nós temos o João Pedro, que é nosso convidado especial. Nós temos o Douglas, que está fazendo a interpretação do que eu estou dizendo para Libras. Então, o João está conseguindo acompanhar aqui por causa da Libra. E também ele vai dar voz ao João. O João vai responder tudo em Libras, porque o João é surdo. E aí o Douglas irá dar voz ao João, certo? Nós temos mais pessoas aqui no estúdio, tem o pessoal aqui que está trabalhando, o pai do João está aqui, até falei para ele que ele mudou o nome de Leandro para pai do João, então tem bastante gente aqui, de repente você ouviu uma voz aí e não entender, nós estamos com o estúdio, graças a Deus, bem cheio, como eu disse, é a nossa estreia, eu estou muito feliz, estou contente e estou honrado por receber o nosso convidado especial, o João Pedro. Seja bem-vindo, João Pedro, ao 99 Não É 100 Podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui pelo convite, tô muito feliz. Eu tô vendo que é a primeira vez que eu tô participando do podcast e eu sempre olhava na internet, percebia e via, eu queria um dia estar sentado lá, estar participando e eu tô muito feliz, eu quero te agradecer. Eu tinha esperança de estar aqui um dia, de participar, de ser entrevistado e com outras pessoas que eu conheço, que eu admiro, então eu tô muito feliz, tá? Aqui pra mim, eu marquei, eu quero estar daquele jeito firme. E o tema aqui, 99 Não É 100, é muito bom. Eu fiquei pensando que no passado eu tinha pregado sobre isso aqui na igreja, né? E eu vim aqui, eu fui convidado também, eu combinei. E hoje, né, segundo as palavras de Jesus, 99, sim, é diferente de 100. Então vocês estão seguindo a Bíblia, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter entrevistado. Para mim é um prazer aqui estar servindo e participando. Obrigado. Eu vou fazer todo o esforço do mundo para não chorar, né? Que eu acho que já o João ele é bem profundo nas palavras dele, né? O João é uma bênção de Jesus. João, é o seguinte, quantos anos você tem, João? Parece que você é um adulto, né? Da forma que você prega. É verdade, eu pareço um adulto, mas a minha idade é 16. Parece às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Às vezes parece uma idade diferente porque eu não cresci muito, né? Mas eu tenho 16. Que benção. E você desde sempre é cristão? Você teme a Deus desde sempre? Quando é que você aprendeu o evangelho? Na verdade, minha família é crente já, desde que eu nasci. Né? Então eles sempre me apoiaram, né? Eu tive alguns pastores que me apoiaram. Eu creio que Deus me escolheu para servir. E como que eu conheci Jesus? Minha família sempre foi crente, sempre. Então eu ia para a igreja, antes não tinha intérprete, às vezes a minha mãe, o meu pai, eles procuravam interpretar para eu poder participar, faziam um resumo do culto, mas intérprete não tinha, então eu ficava curioso, eu queria entender o que estava acontecendo, eu via os louvores, a pregação, e eu ficava olhando, eu percebia ali as emoções, mas eu não entendia profundamente. E um dia os meus pais, eles falaram comigo que iam combinar, procurar uma igreja onde tivesse intérprete para eu poder participar. Aí eu falei para minha mãe, é verdade isso? Aí meu pai e minha mãe falaram, sim, nós vamos juntos, combinados. E aí a gente foi procurar uma igreja, e lá em Ribeirão Preto, Assembleia de Deus. Ribeirão Preto, qual o nome da igreja? A primeira que vocês foram? Eu perguntei. Ele falou que antes tinha uma outra. Não é tabernáculo de alguma coisa que você... Lá em Ribeirão Preto, ele tá falando de uma igreja. O nome de uma igreja. Você comentou, acho que é... Ribeirão. Belém, não é? Qual a igreja? É que ele achou que você não entendeu o Ribeirão Preto. Então... sim. Tá tudo bem. Então lá, meu pai e minha mãe me levaram lá em Ribeirão Preto, numa igreja, a Assembleia de Deus Belém, e eu comecei a participar e eu fiquei muito encantado quando eu encontrei o primeiro lugar ali, Gesiel.
E era um intérprete que tinha lá, ele é casado com uma moça, o nome dela é Késia. Kerima é o nome dela. E os dois, eles interpretavam, tinha Libras, e aí eu comecei a assistir o culto, e eu fui aprendendo a palavra, eu fiquei muito encantado com aquilo, e foi muito bom pra mim. Sempre que aí acabava o culto, o José vinha, conversava comigo, perguntava se eu gostei, pedia pra ir vir no próximo, e eu combinado, eu vou vir. E eu sempre ia pra igreja, sempre. E aí pedia pro meu pai, eu quero ir pra igreja, eu quero participar, eu quero ir pra igreja. E aí meu pai ficava, tudo bem, vamos combinar, vamos ver a oportunidade. No próximo culto eu ia, participava, e foi muito legal. Aprendi sobre Jesus, a minha mente foi abrindo e eu comecei a aprender alguns versículos, coisas da Bíblia que eu não conhecia, que para mim antes era diferente. E através da Libras ali, eu conheci e eu fui me desenvolvendo cada vez mais. Sempre. E aí, meu pai e minha mãe me ajudando, eu ia pra igreja, lá também tinha ouvintes, pessoas que às vezes quando eu queria uma oportunidade para falar, eles davam voz para mim, e aí naquele dia, às vezes eu ia, às vezes eu participava, às vezes eu podia falar, então eu sou muito grato pelos intérpretes que tiveram, que começaram, então foi como eu conheci Jesus. E hoje eu já prego, já tenho um ministério também, e também... característica. É o grupo, acho que online, não é aquele... Aí eu comecei também nas células, eu comecei a aprender, tinha um pastor também surdo, ele era crente também, e aí ele servia, eu também participei. A gente fazia também lives pela internet e a gente foi se conhecendo, foi aprendendo. Eu tinha alguns adultos nas células e aí a gente montava um grupo ali e conversava e ia se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais. Já agora eu já estou com 16 e... agora eu já conheço a Bíblia, já aprendi, agora eu tenho oportunidade, eu sempre estudo, eu estou muito feliz de estar participando, agradeço a Deus por ter preparado para mim esse conhecimento de Jesus Cristo. E a minha família está junto, eu também agradeço pela minha família ter insistido, ter me incentivado, ter andado junto comigo, ter me apoiado. A minha vida para mim está sempre melhorando. Obrigado. E, João, de criança, você se comunicava, de acordo com o que seu pai me disse, com os sinais caseiro, né? O que você aprendia em casa. Não era Libras ainda. A partir do momento que você passa a ter contato com a Libras, como foi? Foi diferente para você conseguir se comunicar com outras pessoas? Porque os sinais caseiros, às vezes alguém entendia, às vezes não. Quer dizer, ia beber água, é o sinal de água. Ia beber suco, fazia o mesmo sinal. E aí daqui a pouco você aprende uma língua e você consegue se comunicar com outras pessoas também. Como foi a sensação? Então, a verdade é que meu pai e minha mãe, né, mais ou menos no ano... Quando foi que ela estava grávida? 8 meses, ela estava de gravidez. E aí eu nasci, eles me conheceram. E então, eles não sabiam que eu era deficiente ainda. Eles foram cuidando de mim até que eles descobriram que eu era surdo. Como que eles descobriram que eu era surdo? É que é mãe ou irmã? Babá. A minha babá, ela tava cuidando de mim, e aí ela tava brincando comigo, tal, fazendo brincadeiras diferentes, e no meio de uma brincadeira, minha babá percebeu que tinha muitos sons fortes e eu não chorava, muito som grande, ela fazia estrondos e ela percebeu que eu não me abalava com aquilo, eu não chorava, eu não percebia, não tinha entendimento. E aí a minha babá começou a explicar para os meus pais, né? E aí eles me levaram para fazer o exame auditivo e nesse dia eles perceberam que eu era surdo. E aí eles começaram a
conversar para entender as estratégias, as conversas, coloquei o implante, mas mesmo com o implante nuclear eu ainda não estava escutando tudo plenamente. Foi feita a cirurgia, eu coloquei o implante, mas a Libras eu comecei a aprender com 13 anos. E aí eu comecei a aprender, tá certo? 13? 3 anos. 3 anos. Eu comecei a aprender a Libras com 3 anos e eu tava ali com implante. E mesmo assim eu precisava da Libras. E aí minha mãe, ela começou a pesquisar, ela começou a estudar Libras. Naquela época era só com livros, e aí ela trazia para casa, ela via no livro, aprendia os sinais e me ensinava. E aí foi me apoiando, ensinando sinal por sinal, aprendendo ali nos livros. E até que eu falei, eu ainda não estou conseguindo me comunicar. E a minha família foi me ensinando, fui tendo oportunidades diferentes. Eu comecei a estudar também. E aí eu comecei a aprender, eu comecei a me interessar pela Libras. E aí quando eu comecei a aprender os sinais, fui me desenvolvendo, foi muito bom. Aí abriu uma outra porta de comunicação. Que bênção. E o que você gosta de fazer nas horas vagas, né? Qual que é o seu hobby? Quando você não está na escola, na igreja, o que você gosta de fazer? Eu gosto sempre, no meu dia a dia, de jogar videogame. Eu gosto bastante. E também... Não sei o que é isso aqui não, Pai João. Videogame, eu sei isso aqui. Não sei. Eu gosto também de editar vídeo. É uma coisa que eu gosto muito. Eu passo bastante tempo ali jogando videogame e também editando vídeos também. É uma coisa que eu gosto bastante. Que bom. E eu tenho alguns amigos que gostam também. Inclusive tem as redes sociais do João, né? Que quem quiser seguir no Instagram, tem o canal dele no YouTube. É João Pedro? É isso? É João Pedro Libras. Esse é o canal que aí o pessoal deve seguir aí para dar uma força também pro nosso irmão. Como foi, né? Abrir um canal no YouTube? O que aconteceu para você começar esse canal? Verdade é que no passado, quando eu era criança, na igreja tinha Libras, aí eu fui aprendendo Libras, e aí eu via lá no local, tal, tinha alguns surdos e me ensinavam, a gente ia ali, eu ia me desenvolvendo, e aí eu fiquei pensando um jeito do que fazer para fazer vídeos, para mostrar para eles também coisas novas, coisas diferentes, e como que poderia ser feito. E aí eu fui dormir pensando nisso, e aí quando eu fui dormir eu fiz um vídeo, o meu pai editou um vídeo meu, e ele colocou no YouTube esse vídeo, ele mandou esse vídeo no YouTube, me mostrou, e aí eu fiquei muito feliz com o vídeo, e aquele vídeo na internet, ele foi viralizando, as pessoas foram vendo, porque era só para aprender Libras, só para ensinar, mas aí aquele vídeo se espalhou, viralizou pelo mundo inteiro, e foi assim que começou. Foi isso mesmo, pai de João? O pai do João tá dando uma força pra gente aqui. E a atividade física, tem alguma que você gosta, sim ou não? Você não gosta muito de praticar esportes? É futebol e... Roller ski, não é? Que ele falou. Esporte. Ele gosta de roller ski. Ele gosta de fazer roller ski na rua, sempre ali com os amigos, e ali alguns amigos não conhecem Libras, mas a gente vai se comunicando, né? Vai traduzindo, vai aprendendo, vai se comunicando, e ali a gente vai se desenvolvendo. Eu gosto muito. Não é que eu sei o sinal de roller ski, não, é porque eu já sabia da história. O Douglas tá vendo assim, peraí, o Emerson tá vendo o jogo. Eu vou sair daqui sem interpreta. Não é que eu sei o sinal de roller ski, não. É porque eu já sabia da informação. E aí quando ele fez assim, aí eu falei, é roller ski. Eu falei, vou dar uma de que eu já sei todos os sinais já, de que eu já sei Libras já.
Bom, eu soube, inclusive, que o João, ele faz trabalho na TV, fez trabalho na TV, né? Já vi no canal dele, já vi no Instagram. E eu queria saber dele. João, como é que foi esse trabalho na TV Cultura? Você gostou? Foi muito trabalhoso? Você não Pausa só um gostou minutinho. muito? Beleza, aí perguntei assim, não. Desculpa, eu perguntei Não, tá assim, tudo bem, tá tudo bem. Tamo em casa. Antes de fazer o trabalho na TV Cultura, né? Antes de trabalhar na televisão, eu fiz o vídeo. E... ele tava assistindo aquela música do Lavamão. A música do Lavamão, as pessoas estavam interpretando. E aí eu vi, e eu tava assistindo o vídeo, e eu achei legal o intérprete fazendo, né? E eu comecei a copiar. Eu vi ele fazendo libras, e aí eu peguei e coloquei no Facebook, né? E aí um dia a TV Cultura, ela entrou em contato comigo e ela falou comigo se eu queria, né? Se eu queria lá participar, divulgar, participar também. Aí eu pensei e falei, sempre tive curiosidade de conhecer como que é uma TV, como que é a TV Cultura. Eu sempre tive vontade, um desejo, e aí era para me interpretar para eles lá. E aí eu perguntei também em direção para Deus, eu fiquei muito feliz. E aí eu fui lá, e eles me filmavam fazendo libras. E eles mandavam, eu fiz a música do Ratinho, né? Aquela música do rato, algumas pessoas conhecem. E aí eu fiz alguns vídeos lá, e aí eles abriram, foram divulgando aí pro mundo inteiro, e abriu. Eu fiquei muito, muito feliz, porque todas as pessoas, elas foram aprendendo, foram alguns anos ali. 94? 1994, é isso? Depois, 2020 a pandemia. 21? Acabou? Mais ou menos, é. (23) ele tá falando, acho que acabou 23, não foi? Pandemia? Né? Mais ou menos esse período aí. Mais ou menos ali após a pandemia, quando ela acabou entre 22 e 23, e aí eles entraram em contato, eu comecei a trabalhar com eles, e aí eles divulgaram, né, no Instagram, no Facebook, a TV Cultura, ela gostou, e eu fui lá, eu participei, entrei em contato com eles, eu conheci tudo lá internamente, fiz alguns amigos, e aí a gente foi desenvolvendo o trabalho, eu aceitei, teve um cachê. E aí eu sempre fui participando, e eles iam me filmando e mandando, né? Eles me filmavam, eu fazia em libras, e eles divulgavam ali para todas as pessoas. Eu interpretando em libras. Antes filmava, eu aprendia, ensaiava antes, depois alguma pessoa me ajudava com sinais, e aí eles mandavam. E mais ou menos quanto? Mais 8 meses? Mais ou menos 8 meses eu fiquei trabalhando com eles lá. Que legal. E não é do curta-metragem que ele tá falando ainda, né? E aí, como é essa história, então, do curta-metragem? Você foi um ator, é isso que Não sei se você é foi no curta-metragem, não. filme Tem sinal? curto? Nós estamos dificultando pra você também, né, Douglas? Roller ski, curta-metragem. Nós estamos dificultando pra você. Não, mas o João é profundo, ele É, vai rápido. ele vai Ele rápido. vai rapidão. Então deixa ele contar pra gente, pede pra ele contar pra gente como foi. Ele Explica trabalhou como ator, é como isso? foi? Ator. Você fazer filme, como foi? Bom, eu comecei a participar lá do filme do curta-metragem. Em Atibaia, a cidade foi Atibaia. E lá a gente combinou antes, eu tive contato com um homem lá, o diretor, e ele estava procurando
alguém que fosse negro, surdo, né, para participar, para fazer o filme, fazer o curta, e ele queria alguém com as minhas características, né, parecido comigo. E aí ele me encontrou e a gente conversou, eu gostei, eu fui lá, também tinha alguns intérpretes ali para ajudar os surdos a fazer, participar. E ali eu fui tendo contato, conheci, fui aprendendo como fazer, foi filmado, né? Fiz alguns amigos, tinha pessoas também cegas, ouvintes também participando, e a gente fez o curta-metragem ali, o diretor ele apoiava, ajudava a gente, dava um enquadramento certinho para a gente fazer os vídeos até sempre fazendo, sempre acostumando, trabalhamos bastante. E a gente gostou, teve assim nossas dificuldades, né? Cada dia um pouquinho mais a gente ia se desenvolvendo, mas eu gostei bastante. Até que, enfim, a gente acabou, conseguiu finalizar e divulgou o filme. E o foco dele é sobre uma festa? Festival. Ah, um festival. O foco dele foi lançado ali no festival e vários países participaram e quando eu vi que foi para vários países, eu falei, olha que legal, que bacana, vai encontrar várias pessoas. Eu fiquei muito feliz, eu agradeço a Deus, louvo a Deus por ele estar usando a minha vida aí para alcançar várias pessoas. Agora eu sou um ator, né? Eu sempre tive vontade de fazer isso e eu peço para Deus, né? Que ele me usar da maneira que ele quiser, ele fazer o que ele quiser, da maneira que ele achar melhor, eu entrego tudo para ele. Que benção, glória a Jesus. E você tem vontade de fazer faculdade, né? Você já escolheu o curso, você pensa nisso? Normalmente o pessoal com 16 anos tá muito indeciso, né? Não costuma saber já o que vai fazer. Já pensou nisso, né? Em que faculdade você quer fazer, qual curso? Eu tô na dúvida, eu tô pensando ainda no curso, no futuro, tô pedindo para que Deus ele me ensine. A faculdade seria Direito ou Teologia. Direito ou Teologia. Ou Pedagogia. Direito, Pedagogia ou Teologia. Um desses três aí. Eu tô pedindo para que Deus me oriente, me mostre o caminho. Quando eu tinha sua idade, eu também era muito indeciso, não sabia muito bem o que eu ia fazer. E aí você tá numa condição semelhante. Teologia, direito, pedagogia, tem bastante caminho para seguir aí. Mas que bom que você tem vontade de estudar, é isso aí. Bom, na questão ministerial, você é um pregador do evangelho, já te ouvi algumas vezes, já vi alguns vídeos, né? Você pensa nisso? Você acha que Jesus te chamou para ser um pastor, um pregador? Você acha que algum dia você vai estar à frente de uma igreja? Bom, eu já imaginei isso, eu tenho vontade sim de ser pastor, né? Eu tenho me preparando porque no passado, né, eu sempre tive essa vontade de servir, de pregando. Não sei se eu vou ser o líder, o principal do ministério. Eu não sei se eu vou ser o primeiro pastor, mas eu tenho muita vontade de pregar. Então, no futuro eu quero estar aprendendo, me preparando mais para quem sabe eu ser um pastor ali, quero fazer cursos, eu quero evangelizar. Então, eu estou me preparando para aprender e saber como que eu posso aprender profundamente a Bíblia, como que Deus pode usar a minha vida para que no futuro eu possa encontrar uma maneira de servir, que o meu ministério seja para a glória de Deus. A questão ministerial é muito importante a esposa, né? A sua mãe contou que você já tá de olho numa namorada. É verdade essa informação ou é mentira dela? Sim, eu vi uma moça, eu conheci ela, mas Deus é que sabe. Deus é que sabe o que vai fazer, a gente não entende nada. Meu foco hoje é nos estudos. O futuro, Deus é que conhece, Ele que sabe de tudo. Boa resposta. Seu pai ficou super feliz com essa resposta ali, ó, porque ele tava até nervoso ali, dando uns pulinhos. Mas a gente costuma perguntar isso, né, pros jovens, pros adolescentes. Então, João, você tá no caminho certo, cara. Você é uma bênção de Jesus. João, é o seguinte, uma parcela muito pequena da população de surdos se declara cristão. É uma parcela bem pequenininha, né?
O que você entende em relação a isso? Você atribui esse número a quê? Por que tão poucos surdos conhecem o evangelho, frequentam a igreja? Por que um número tão pequeno? Já que o dado são mais de 10 milhões de surdos, né? Pessoas que têm alguma deficiência auditiva, e 3 milhões com a surdez, né? A deficiência auditiva severa. Por que tão poucas pessoas ouvem falar, procuram o evangelho, buscam a Jesus? Por que pouco? Bom, isso é verdade. Aqui no Brasil tem mais ou menos 10 milhões de surdos, né? Aproximadamente. Então, eles não conhecem Jesus porque a evangelização ainda é pequena. Poucas pessoas têm esse ministério de alcançar os surdos. Eu, há alguns anos já, eu tenho participado de algumas igrejas com foco em surdos, e ter alguns intérpretes, mas é pouco, ainda não é aquela coisa que se divulga tanto, são poucos intérpretes, poucas igrejas que têm divulgado esse trabalho, convidado surdos, evangelizado, ensinado, então essa acessibilidade ainda é pequena. Eu acredito que mais ou menos uns 2% dos surdos eles têm acesso ao evangelho, tem algum líder que serve, um líder surdo que procura ajudar, mas a maioria das pessoas não tem entendimento e precisa pedir para quando Jesus voltar, como que vai ser? Esses surdos eles vão conhecer o evangelho? Como que eles vão subir se poucas pessoas estão pregando, e como eles vão aprender se não tem quem pregue? Como que pregar para eles se as pessoas ainda não têm esse conhecimento em servir? E aí Cristo quer escolher os surdos, e como que ele vai escolher os surdos, né, para subir se ainda são poucos os líderes aí que estão participando e pregando o evangelho para os surdos? Então, algumas pessoas me perguntam, o surdo, você conhece Jesus? Sua família aprendeu Jesus? Já conhece? Elas já levam você para a igreja? Tem intérprete lá? E o surdo fala, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar. Intérprete na igreja? Família ir para a igreja? Nunca ouvi falar disso. Diversos surdos eu conheço e eles desistem de ir para a igreja porque eles não têm acessibilidade, não tem ninguém com esse ministério para servir. E como não tem comunicação, ele vai para a igreja fazer o quê? Não tem o que ele fazer. São poucos surdos que conhecem Jesus, uma parcela pequeniníssima ali. A gente precisa de pessoas que tenham coragem, que arregassem as mangas, que vão pregar o evangelho, que peçam para Deus levantar elas para pregar para todo o Brasil. Que bênção. Desculpa, dá um minuto aí. Que bênção. É muito emocionante. O Douglas tá emocionado aqui. Tá todo mundo emocionado. O João é uma bênção de Jesus para todos nós. Vamos lá, desculpa. Pega uma água pro Douglas. Tem a minha coca aí, ó, tá aqui. A gente foi num congresso recentemente e o Douglas, nossa, que nós chorou naquele congresso. Teve a competição de quem ia chorar mais, lembra? Se colocar aqui vai aparecer. Não, você pode deixar aí. Desculpa. É porque isso que ele falou é verdade, né, gente? Se não, como aprenderão se não tem quem pregue, né? Pois é, como ouvirão, pois é. Mas vamos lá, pode continuar. Vamos lá? Mais uma vez. Então vamos lá. Não tem problema não precisa pedir desculpa não. João, e você, quando tá com os seus amigos surdos também, você gosta de falar de Jesus? Esse é o seu assunto principal ou tem outros assuntos que você gosta de falar mais? Evangelizar, ele tá perguntando se é sobre evangelizar os amigos, né? Evangelizar. Você pergunta como que meus amigos surdos vão conhecer Jesus, seria isso? É isso? Se ele gosta de falar. Bom, às vezes eu evangelizo sim alguns amigos, né? Não são todos, mas quando tem oportunidade, muitas pessoas não gostam de ouvir falar sobre o evangelho, elas têm ali um preconceito, uma rejeição, mas se eles me deram uma oportunidade de explicar pelo menos um pouco, porque o conhecimento deles é pífio, então eu explico para eles um pouco sobre o evangelho, porque Bíblia eles nunca ouviram falar, eles têm dificuldade com o português, com a língua, então eu precisava ser
em Libras. Então, se eles leem a Bíblia, eles não vão entender nada. Então, como que eles vão ter contato, né? Se não tem nada em Libras ali para eles terem acesso. Então, eles evitam ler a Bíblia, evitam ter contato, porque eles não têm paciência, porque não está na língua deles, né? E ali eu peço para Deus sabedoria para ir de pouquinho em pouquinho, mostrando para eles que é importante. Se eu tiver uma oportunidade, eu explico um pouco para eles. Aí antes eu oro, peço para Deus me iluminar, me ajudar. Eu falo, Deus, esse meu amigo ele não conhece ainda. O Senhor pode tocar o coração dele para ele aprender um pouco sobre Jesus? O Senhor pode, meu Deus, fazer ele conhecer você, ter um conhecimento que no futuro ele não ficar perdido, não ficar desviado do mundo, mas eu quero que ele conheça a ti. Então, quando eu tenho oportunidade, eu trago eles até Jesus, né? E aí, quando eles conhecem a Cristo, os surdos também, quando conhecem, eles amam. Às vezes eles ficam tristes porque eles procuram um lugar e não tem um lugar ali para eles falarem de Jesus, mas eu mostro para eles que Jesus ama cada um deles, os surdos, e aí precisa de alguém para fazer a intermediação ali, para que eles possam conhecer e ter esse contato, falar de Jesus, encontrar com Jesus, mostrar Jesus para eles e ver a glória de Deus. Então, para evangelizar os surdos, é necessário que alguém vá até o surdo e evangelize. Explique para ele o que é Jesus. Não uma pregação profunda, mas faz um resumo. Fala que Jesus ama ele, que Deus quer morar no coração dele. Pode ser um ouvinte, um intérprete, um tradutor que conhece Libras. Ele vai até ele, chama o surdo e explica um pouco ali sobre como ele pode conhecer Jesus e como isso é importante. E mostrar para ele que Jesus é o caminho ali, que ele precisa conhecer e pregar Cristo para o mundo inteiro. E aí o surdo ele vai conhecendo e a gente pode evangelizar o mundo inteiro porque essa palavra é importante. Que bênção. Quando eu de vez em quando eu prego também, né, na igreja, em outras situações, e aí, inclusive agora com a atividade do podcast, é comum eu ficar nervoso, eu me sinto às vezes inseguro, com medo, um friozinho na barriga. Você tem sensações semelhantes? Eu acompanho você nas redes sociais e vejo você pregando aqui, pregando lá, atividade e filme, e é ator, tantas atividades. Você também tem essa insegurança, um pouquinho de medo, receio, ou você tá seguro quanto a isso? Ano passado, quando eu comecei, eu senti um pouco de nervosismo, né? Às vezes eu senti um pouco, eu ia pregar, eu falava muito rápido, e aí o intérprete não conseguia traduzir porque eu sinalizo rápido. Mas eu sinalizava porque eu ficava nervoso. Aí o pessoal falando pra mim, calma, tenta sinalizar mais rápido. Ele ficava perguntando pra mim, o que foi que você sinalizou? Você falou muito rápido. E aí eu fui pedindo pro Espírito Santo me ajudar e também falar no coração do intérprete pra ele entender a pregação e para alguns surdos aí eles irem e conhecerem, né? Ter o contato. Evitar o erro, mas que eu possa ser intermediário ali, para que eles possam aceitar Cristo, conhecer a Jesus, não importa se a pessoa já conhecia ou não, mas que Deus pode usar a minha vida para me falar. Amém. E você recebe muitos convites para ir pregar nas igrejas? O pessoal dá bastante tempo para você? Eu recebo mais ou menos uns 12 convites ao ano de algumas igrejas que me convidam para pregar, e é lógico, importante lá falar só da Bíblia, né? E aí quando eles veem que a minha idade é 16 anos, algumas pessoas ficam surpresas e falam, mas ele já prega, e ele é surdo, e aí eu mostro que o importante é o evangelho, né? Alguns ouvintes, eles falam, nossa, eu nunca vi um surdo que tem um ministério, eles ficam na dúvida, como que pode isso? É diferente, mas Deus escolhe quem ele quiser, não importa se a pessoa é surda, se a pessoa é deficiente, e Deus pode colocar para servir no ministério a pessoa que ele escolher, independente da característica dela. Então, se Deus me escolheu, se ele olhou para mim e mandou eu pregar, por que que eu não vou? Então, eu lembro que no passado, quando eu comecei a aprender a Bíblia, Pai do João, o que é isso aqui? Isaías. Isaías fala assim, explica que Jesus, quando ele voltar, ele vai pregar para todo mundo. E hoje,
o mundo inteiro precisa conhecer, estar junto, e o mundo inteiro, não importa se é deficiente ou não, precisa conhecer esse evangelho de Jesus. E independente se é surdo, se é ouvinte, todos precisam ouvir, conhecer e ser salvo. O evangelho precisa alcançar todos. As pessoas têm que ficar firmes em Cristo. E eu soube que existe a Bíblia em Libras. E você prefere ter o contato com a Bíblia em português? Porque o João lê em português. Você prefere em português ou você prefere em Libras? Eu uso as duas. Por quê? Porque algumas coisas nos surdos é mais fácil na língua de Libras, porque é a nossa primeira língua, então eu tenho um pouco melhor de conhecimento. Dependendo, por exemplo, alguns livros da Bíblia, exemplo Apocalipse, há alguns livros da Bíblia que têm alguns nomes diferentes, e aí eu preciso primeiro aprender em Libras, e aí depois eu vou traduzir o Velho Testamento, o Novo Testamento, precisa interpretar, às vezes também português, para usar no meu ministério, em Libras. Então, eu uso ali tanto o Novo, o Velho Testamento já, eu procuro conhecer, me preparar nas duas línguas ali para ter um melhor entendimento. E aí estou sempre estudando, sempre me preparando. Prefiro o Novo Testamento, eu vou pregando, vou participando, e aí eu abri o coração, deixo meu coração aberto ali para estudar, e abrir, para mim, eu uso as duas. Eu tenho o coração aberto, eu quero entender. Pode ser Libras, pode ser português, eu preciso estudar e aprender. Às vezes eu comparo uma tradução com a outra, essa tradução, essa interpretação, para ver qual melhor que vai ter sentido, qual que eu vou entender melhor, qual que eu vou conseguir aprender. Que benção. E qual que é a passagem bíblica que você mais gosta, assim, ou que você se identifica, que faz o seu coração queimar? Eu gosto disso, das 100 ovelhas, porque a primeira vez que eu li essa passagem aqui sobre as 100 ovelhas, eu entendi o que significa, com uma comparação, que as 100 ovelhas somos nós, né? Os deficientes, e como que é responsabilidade de pregar para essas pessoas, que como pregar para essa ovelha que ainda não conhece, como acolher essa ovelha que pode ser deficiente e ela entender também a Bíblia. Glória a Jesus. E aí, imagina uma situação que você precisa descrever, falar a respeito de Jesus para uma pessoa que nunca ouviu falar dele, não conhece nem o nome. Você disse que é a realidade de muitos surdos, não ter contato com Jesus, não ir para a igreja, não conhecer a palavra. Como você iria descrever para essa pessoa que não conhece Jesus? Como é Jesus? Quem é essa pessoa? O que ele fez? Bom, acho que o principal, né, quando eu convido as pessoas para conhecer Jesus, é mostrar que Jesus, ele é amigo dos surdos, que Cristo, ele enviou uma palavra para cada um, e ele quer fazer parte, ele quer ser um amigo, ele se comunica de uma forma especial que eles vão poder entender. Cada pessoa, para ele, ela é importante, e ele traz esse evangelho para todos e convida a todos. Ele não impõe nada, mas ele convida cada um, mesmo quem é surdo, para conhecer ele, e Cristo, ele vai se comunicar na maneira que eles vão entender, e ele vai trazer e vai estar dentro do coração, e com certeza quando eles entenderem, eles vão aceitar. Quem não entende ainda é porque não tem acessibilidade, não tem conhecimento, não tem intérprete, não tem Libras, mas eu acho que é importante para quem não conhece Jesus, tem dúvida, não conhece, nunca ouviu falar, às vezes ela despreza essa palavra porque ainda não foi interpretado para ela, mas com certeza eles estão curiosos. Quando eles conhecerem, eles vão aceitar e entender que Jesus, ele é acessível e que ele quer estar junto com todos. Ele quer estar junto, ele quer ser um com todos e fazer morada em todos. Amém. E não sei como é que você vai fazer esse sinal aí, mas você gosta da série The Chosen?
Eu gosto muito de série, assim, eu assistia muitas antigamente, depois selecionei agora de vez em quando, só Netflix? assisto The Chosen. Não assistiu ainda? Ele não assistiu ainda? Alguns cortes, Assistiu só algum corte. só alguns cortes da série. Assisti pouco, pequenos pedaços só eu assisti. Mas o principal eu ainda não vi. Ah, tá bem. Porque também não tem intérprete, não tem tradução, então eu não me interessei tanto assim de assistir ainda. Ainda não assisti, ainda não me aprofundei. Também um moço ocupado igual. Também- Como é que vai arrumar o tempo, né, pra conseguir assistir a série? Ele falou que tem muitas coisas pra fazer Né? realmente. Tá sempre ocupado. Bom, recentemente ele esteve conosco, trouxe uma palavra que marcou nossa vida, nosso coração. Foi muito emocionante para todo mundo que estava presente. A gente postou nas redes sociais. Eu vi muitas pessoas comentando. Foi uma mensagem, eu posso afirmar isso, foi uma mensagem de Deus, Deus usando o João para falar com a gente. E aí eu gostaria de dar um tempo para o João, se ele quiser, né, contar mais uma história da Bíblia, falar mais um pouquinho aqui com a gente a respeito da palavra de Deus. Nós já estamos encerrando, já estamos chegando no final. E aí, se você quiser utilizar esse tempo para falar de um texto da Bíblia, uma aplicação, fica à vontade. Eu vou falar uma coisa curtinha aqui, vou ser breve. Alguns surdos, eles conhecem, né, Jesus, eles têm interesse em conhecer, andar com Cristo, mas a Bíblia ainda não é 100% acessível em Libras. Então, eu quero mostrar para eles, né, acessibilidade para o surdo, para ele poder conhecer Jesus. E segundo, também a Bíblia, as pessoas que conhecem a Bíblia já podem participar, já vão na igreja. Algumas igrejas que não têm intérprete, é pouco acessível. Então eu gostaria que essas igrejas pensassem em como eles podem fazer para dar acessibilidade para o surdo, para ele conhecer como que essas ovelhas que estão perdidas vão poder conhecer Jesus, porque ele já deu esse mandamento. Elas estão perdidas, então como é que você vai fazer eles chegarem lá? Não desista dessas ovelhas, mas tire todas as barreiras para que eles possam alcançar a Cristo, lembrando sempre que o bom pastor, ele procura as ovelhas, ele não despreza, não desiste, mas ele continua, ele segue até conseguir encontrar uma maneira de se comunicar com essa ovelha e mostrar para ela que ela é importante, porque se essa ovelha morrer sem Jesus, como que ela vai ficar? Como que vai ser para ela o futuro? Então, eu fico pensando como que trazer acessibilidade, quais as diversas formas do surdo, do deficiente, ele poder chegar a Jesus. E essa pouca palavra que eu trago é um pouquinho de acessibilidade que você dá na sua igreja, vai fazer muita diferença, porque às vezes a pessoa está em um lugar ruim, ela está em pecado, ela não conheceu ainda essa palavra, então essa boa notícia precisa ser dada a todas. O evangelho precisa alcançar todas as pessoas que ainda não conhecem. Ou também a pessoa teve um trauma no passado, ela às vezes ela desistiu, ela não conseguiu achar algum lugar que tem intérprete ou acessibilidade, e ela precisa de um convite, de alguém que ore por ela, que traga ela para a igreja, alguém que se lembre dela e ame de verdade essa pessoa e se preocupe com ela e traga ela de volta para andar com Cristo. Então, isso é muito importante, que a gente viva essa comunhão. Enfim, é isso que eu quero dizer. Leve o evangelho para os surdos. As pessoas precisam ter esse ministério de surdos, deficientes, cuidar de cada um. Usa a internet para pregar para todos os países, todas as pessoas. Eu sei que é difícil, mas tem surdos que precisam. Também nos Estados Unidos já tem alguns temas, né?
Japão, dos Estados Unidos, Japão, já tem alguns países aí que eles ainda não sabem como encontrar, mas eles também estão procurando maneiras diferentes de evangelizar. Então, isso é importante. As pessoas conhecer a Cristo é importante, é um principal. Se a gente não evangeliza, essas pessoas vão se perder e perguntar pra gente. Jesus vai falar, você falou de Jesus? Você explicou? Lá no céu a pessoa vai perguntar, pregaram pra você Jesus? Explicaram pra você sobre Jesus? Te explicaram quem é Cristo? E a pessoa fala, não conheço, nunca falaram nada pra mim. Eu não vi falar desse evangelho, eu não conheço. Então, todos nós precisamos evangelizar e falar, não importa o país, a gente vai pregar. Amo o Japão, que a gente possa ser intermediário em mostrar essa palavra, mostrar que Cristo, ele ama cada um, se importa cada um, e as pessoas que estão curiosas ali, elas precisam conhecer. Um versículo que você fala com uma pessoa já pode fazer a diferença para ela aceitar Jesus e conhecer ele e se aproximar. E sempre, antes de você falar com alguém, ora, pede para Deus te preparar, te ajudar, pede para Deus usar a sua vida para que você possa ir lá e a pessoa entender o evangelho, ser tocada e a vida dela ser transformada. E ela vive uma vida diferente. E os surdos precisam conhecer Jesus. Muitos deles estão em caminhos errados, às vezes me perguntam como que você pode não estar no erro, como que você pode não estar no pecado, e eu começo a mostrar para eles que eles precisam aprender sobre esse Jesus, que eles são essa ovelha que ele está procurando e acolhe. Ele está procurando cada uma dessas ovelhas e não impondo, mas ele está mostrando que elas são importantes, e o bom pastor, ele está trazendo cada uma para o aprisco e amando cada uma delas para salvá-las. E isso é o importante. O João é um presente de Deus, né? Que bênção. A gente fica agradecido por ele ter aceito o convite, por ele não só aceitado o convite de estar no podcast, mas de ter aceitado o convite de Jesus para viver essa vida extraordinária e de comunicar esse amor através do jeito dele, a personalidade dele. É muito bom estar presente aqui, né? E muito bom poder ver e tudo isso que o João está fazendo através da vida dele, Jesus está fazendo através do João. E em Libras, normalmente, obrigado é assim. Então eu gostaria de dizer obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, nossa audiência. Por favor, inscreva-se em nosse canal, compartilhe isso, para que mais pessoas sejam abençoadas. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.